Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos falar um pouquinho sobre Egito e Núbia, certo? Duas civilizações na África antiga. Então, primeiramente sobre o Egito, nós vamos ver sobre religião, artes e ciência. Na religião, os egípcios, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Esses deuses tinham formas humanas, formas de animais ou também humanas e animais, que é o que nós conhecemos como antropomórfica, zoomórfica ou antrozoomórfica, certo? Para cultuar seus deuses, exaltá-los, eles faziam pedidos e agradeciam. E para fazer isso, eles faziam também suas oferendas. Tá? Os egípcios antigos, eles cultuavam o sol como um deus, e esse deus, o sol, era chamado de Ra. Então, o deus mais cultuado era o Amon-Ra. Osíris era o mais popular. Osíris, aquele que tinha a função, né, de julgar as pessoas após a sua morte. Se iria ou não para um local melhor ou para um lugar pior, certo? Se ficaria somente num local assim, no purgatório, né? E uma alma penada, não iria então ser uma alma do bem, aonde iria com os outros viver uma vida, uma nova vida, né? Uma vida de paz, o céu, né? Como a gente conhece como o céu, tá? Então, eles acreditavam na vida após a morte, certo? E aí, então, eles eram julgados nesse tribunal. Nesse tribunal, Osíris colocava o coração do morto numa balança. De um lado, o coração, e do outro lado da balança, uma pena. E esse coração teria que ser mais leve que a pena, ou seja, teria menos pecados. Se fosse mais pesado, então, ele não iria para esse dito céu que nós temos hoje como característica, né? Para ter uma vida pós-morte de comunidade, muitos egípcios então pagavam para ter a conservação do corpo, que é o que nós chamamos de mumificação, certo? Então, alguns mumificavam seu corpo que achavam necessário, né, para ter uma vida de comodidade, o corpo ia ser utilizado após a morte e até os seus pertences, os seus bens, certo? Praticavam uma arte, porque agora nós estamos falando de artes, uma arte monumental, ou seja, faziam grandes produções artísticas, né? Principalmente para homenagear seus deuses. Então, eles não eram muito assim modestos em fazer a sua arte. Realmente, eles produziam com grandiosidade, né, essa arte. Por exemplo, na arquitetura, né, nós temos como exemplo as pirâmides e os templos, certo? Que mostravam realmente assim essa grandiosidade, né, essa produção, então, de destaque nessas grandes construções, tá? Na arquitetura, eles se destacavam então na construção das pirâmides e templos. Já na escultura, predominava as estátuas, né? Porque eles faziam muitas esculturas, certo? Muitas estátuas. Então, era uma forma também, assim, de imortalizar o ser humano, né? Então, eles faziam esculturas dos seus deuses, como de pessoas comuns, né? Era uma forma de resguardar a imagem daquela pessoa, de imortalizá-la, principalmente se ela fosse bem importante. Já na pintura, eles retratavam a vida, o cotidiano, o dia a dia, né? O trabalho, a caça, tudo que eles faziam, a religiosidade, a guerra, suas cerimônias. Então, era uma forma de retratar, né, aquilo que eles viviam naquele momento para deixar também como um certo legado, né, deixar a sua história registrada. Já nas ciências, os egípcios foram bem importantes e tiveram uma participação na história muito assim exclusiva, né? Para resolver os seus problemas do dia a dia, eles foram observando tudo e foram escrevendo, registrando e aperfeiçoando o conhecimento, né? Ampliando esse conhecimento.
Por exemplo, precisar fazer uma construção, então eles tinham que calcular a área, né, do local onde seria feita essa construção. As cheias do Nilo, por exemplo, né, então também, como eu coloquei aqui no texto, também eles tinham que registrar quando acontecia essas cheias para poder fazer a plantação, porque usavam a água dessa cheia para umedecer a terra para poder plantar. Então eles tinham que começar a observar. Sem contar que eles já começaram a observar as doenças e buscar a cura para essas doenças. Então eles começaram a aperfeiçoar também do lado biológico, na medicina, né? Na matemática, os egípcios aprenderam a operar com 3 operações fundamentais. Nós hoje utilizamos 4, né? Nós temos ainda a multiplicação. Eles não, eles usavam só a soma, a subtração e a divisão. Não tinha nenhum símbolo para o zero, né? Para o que não existe, como nós temos hoje, mas eles já foram os inventores do sistema decimal. Então, já contavam de 1 a 10, certo? Sabiam calcular a área do triângulo, retângulo, trapézio e volume de sólidos, até porque na mumificação eles já faziam isso, né? Eles guardavam, então, guardavam as vísceras, né? Os órgãos principais durante a mumificação, então eles tinham que ter mais ou menos assim, calcular o volume, então, de muitas coisas, de muitos objetos e principalmente de alguns órgãos. Na medicina, eles dominavam a anatomia humana, reconheceram a importância do coração e dessa importância do coração para todo o nosso organismo, para todo o nosso corpo, nossos órgãos, né? E desenvolveram técnicas também como, por exemplo, tipo quebrou um osso, como curar uma fratura, certo? Já faziam anestesia, já faziam pequenas cirurgias, então, quer dizer, eles já estavam evoluindo o seu conhecimento e, claro, deixando registro para futuramente ser ampliado esse conhecimento. Criaram um calendário solar, os egípcios, né? Isso dentro da astronomia, de 365 dias, dividido em 12 meses e 30 dias, muito próximo do nosso calendário atual. E tinham mais 5 dias de festividades também, tá? Já a Núbia. A Núbia, ela floresceu essa civilização no sul do Egito. Aliás, na África, né? Ficava ao sul do Egito, certo? Lá dentro desse território da Núbia se formou um grande reino chamado Kush, certo? Segundo tudo que foi achado, segundo o que os arqueólogos, paleontólogos acharam, descobriram sobre essa civilização, houve entre os egípcios e esse reino Kush uma ligação muito grande, principalmente no contato comercial, né? Através desse contato comercial e do contato cultural. Em 730 a.C., até então, os cuxitas eles eram muito dominados pelos egípcios, mas em 730 a.C., o povo Kush conquistou o Egito. E aí deu origem a uma nova dinastia no Egito, que ficou conhecida como a dinastia dos faraós negros. Mas isso acabou, né, quando houveram outras invasões, tá? Tanto no reino Kush quanto no Egito. Os cuxitas, eles construíram diques e canais, e claro que daí possibilitou a produção, a agricultura, né? A pecuária era a principal atividade econômica, mas a agricultura também foi bastante importante. E uma coisa muito notável, assim, foi que os cuxitas, mesmo tendo essa relação, essa ligação muito próxima aos egípcios, eles sempre mantiveram a originalidade, né? Sempre foram um povo, assim, muito original, não copiaram todas as coisas dos outros, né? Por exemplo, a escolha do rei, né, era diferente, enquanto que no Egito, por exemplo, passava de pai para filho, lá em Kush não, né? O rei, por exemplo, era escolhido pelos líderes da comunidade. Eles que escolhiam e depois passavam para o deus da cidade, né? Concordar ou não, através, então, jogando no chão sementes de acordo com o desenho que se formava, se aceitava ou não, certo? As mulheres também eram bem importantes, já no Egito, né, elas eram submissas, já no reino de Kush, então, as mulheres, elas tinham um papel fundamental, muitas delas até assumiram o Estado muitas vezes, quando necessário, antes de ter um rei escolhido,
né? E por ter essas mulheres no governo, segundo os arqueólogos, os historiadores, essas dinastias, elas sobreviveram por muito mais tempo, né? Elas duraram por mais tempo, porque sempre teve um olhar também da mulher dentro da política, dentro da formação dos reinos. Então, sobre a economia, que é importante a gente saber de Kush, ela era bem diversificada, então a pecuária, que era a principal, era através da criação de búfalos, bois, vacas, carneiros, cabras, cavalos e jumentos, né, que era utilizado principalmente os cavalos e jumentos, principalmente para o transporte. A agricultura também teve destaque, que eles plantavam, né, cultivavam o trigo, a cevada, o sorgo, lentilha, hortas e pomares, também plantavam algodão, da onde já faziam então o tecido, né, a sua vestimenta, e destacaram-se então na produção de objetos através do minério, porque era um território da Núbia muito rico em minério, tá, em todos os tipos, né, ferro, ouro, então aproveitaram isso para fazer também o artesanato. E aí nós temos como os tipos de artesanato: a cerâmica, a marcenaria, a tecelagem e a joalheria, já que tinha bastante ouro. Também se encontrava naquela região muitas pedras preciosas, então eles utilizavam nos seus objetos e comercializavam tanto as pedras quanto esse artesanato feito com as pedras preciosas, tá? E o comércio, né, que além de ser realizado com o Egito, que tinha uma ligação comercial e cultural muito grande entre essas duas civilizações, eles também faziam, então, com outras civilizações, com outros povos, às margens, né, do mar Mediterrâneo, porque era por onde eles faziam, então, esse comércio, por onde eles navegavam para fazer o seu comércio, ok? Então, é isso aí, pessoal. Vocês agora façam as atividades que está proposta lá no Google Sala de Aula, e um beijinho da Pro no coração de vocês.